Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nessa manhã de sábado, a presença do Senhor Jesus já está no nosso meio, porque nós cremos que Ele está presente em nossos corações sempre, né? E é um grande privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor, juntos também orarmos juntos e para começar o nosso dia diante do Senhor Jesus. Então eu convido você que pode a fechar os seus olhos. Nós vamos então fazer essa primeira oração. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, porque mais uma manhã o Senhor concedeu para que a gente estivesse perante a tua presença, buscando o Senhor, orando com os nossos corações abertos para a tua presença e também, Senhor, meditando na tua palavra. Fique conosco nessa manhã, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você que pode também, né, a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto aqui para a gente meditar nessa manhã. Nós vamos ler no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 36. Gênesis 27, versículo 36, que diz o seguinte: Disse Esaú: Não é com razão que se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Irmãos, nós estamos diante de uma história incrível, né? Uma história de dois irmãos. Primeiro, uma família desestruturada. Nós vemos que Jacó, ele teve 2 filhos, né? E Jacó amava mais Esaú do que a Jacó. E de contrapartida, a sua mãe, Raquel, amava mais Jacó do que Esaú. Então nós vemos aí uma família um pouco disfuncional, porque pai e mãe não deve ter preferido, né? Mesmo que às vezes tenha um que é mais chegado, um que está sempre mais perto, mas nunca preferências. Mas aqui nós vemos essa complicação na família. E tendo dito isso, nós vamos ver na história de Jacó e Esaú que desde o ventre os dois já lutavam ali para ver quem sairia primeiro, quem seria o primogênito. E quando Esaú está terminando de sair, a Bíblia fala que Jacó segura no seu calcanhar para que os dois saiam juntos. Né? Imagina a coitada da Raquel. Né? Enfim, e nós vemos depois que a infância desses dois irmãos não foi nada fácil. Foi uma infância conturbada, porque a mãe amava mais Jacó e fazia as coisas com Jacó, ensinava Jacó. E Esaú era mais ligado ao pai e caçava com o pai e cozinhava, fazia os cozidos ali com a caça para o pai. E assim os dois cresceram. Em um certo momento, Raquel vira para Jacó e fala: Filho, você precisa fazer alguma coisa e pegar a primogenitura para você. E em toda essa história, querido, antes de nós darmos é, finalização nessa história, a gente precisa entender que Deus não se surpreende com nada. Tudo o que acontece está no governo de Deus, está sob o controle de Deus. Deus decretou todas as coisas antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. E tudo que se passa em nossa vida, tudo que acontece conosco, Deus sabe. E essa história, ela gira em torno, primeiro, dessa luta, dessa briga dos irmãos gêmeos pela primogenitura, que era algo importantíssimo na época. O filho que era primogênito, ele
lutava e ele aprendia e ele era responsável pela bênção da primogenitura. Era uma bênção muito grande que o pai liberava para o filho primogênito. E aquilo era a coisa mais poderosa, mais incrível, mais desejada que um menino podia ter. Porque ele não só herdava as coisas do pai, como também ele tinha a herança de cuidado. Era era uma herança material e também era uma herança espiritual. Deus dos altos céus estendia as mãos sobre os primogênitos e abençoava. E Deus tem algo com tinha, né? Algo com os primogênitos no Antigo Testamento que era incrível, porque nós vemos em Moisés, lá na frente, que Deus vai matar os primogênitos daqueles que não obedecem, lá no Egito. E aqui Deus está abençoando, está derramando bênçãos. E nós vemos que nesse embate aqui dos dois irmãos, Jacó, ele muito astuto por conta de andar com a mãe, ele faz então, bola um plano, seu irmão sai para caça, fica alguns dias para fora, e infelizmente não consegue caçar nada para comer e tudo mais. Chega em casa então faminto e fala para e Jacó ali fazendo um cozido vermelho. E aquele negócio devia ser muito bom, né? Então Esaú chega para Jacó e fala: meu irmão, dê-me algo para comer. E Jacó, muito esperto, vira para ele e fala: dou sim, só se você me vender o direito de primogenitura. Então Esaú vira para ele: mas o que eu estou a ponto de morrer, de falecer? O que eu faço então? O que vai me adiantar essa bênção de primogenitura se eu morrer? Então Esaú vende esse direito de primogenitura e Jacó se sente no direito de receber aquilo que é dele por direito. Irmãos, muitas vezes nós tomamos decisões em nossa vida, nós fazemos algo em nossa vida e nós abrimos mão daquilo que é inegociável. Nós negociamos o inegociável. As bênçãos de Deus para nossas vidas não pode ser vendido por causa de um mero momento de prazer. Um mero momento onde nós abrimos mão da paciência, abrimos mão da paz, abrimos mão daquilo que Deus ordenou para a gente, para viver aquele momento talvez de ira, talvez aquele momento de tristeza onde nós reclamamos e falamos contra Deus, talvez um momento de dificuldade que nós passamos financeira na nossa vida, que isso abala as nossas estruturas e a gente começa a reclamar, a reclamar, a reclamar, igual o povo no deserto. Deus deu, Deus fez. Chega naquele momento e o povo então reclama. Nada estava bom para eles. Nós não podemos abrir mão do nosso direito de primogênitos, de filhos de Deus. E a primogenitura hoje, nos nossos dias, não tem a ver com ser o primeiro filho, mas sim do poder de sermos adotados como filhos. Jacó aqui, ele era conhecido desde o ventre como o enganador, aquele que tinha feito um cozido para enganar o irmão e tomar o direito de primogenitura. E agora, onde nós lemos, nós vemos que ali é o final do embate principal na vida de Jacó e Esaú, onde Esaú recebe uma ordenança do seu pai. Isaac já estava para morrer, já estava ali muito velho, já estava com os olhos já cegos, literalmente, tá? Ele já estava cego. E ele pede para Esaú: olha, meu filho, vai lá, caça, faça uma boa caça e cozinhe algo para eu comer. E quando você voltar, eu vou te dar a minha bênção.
Raquel, que estava do lado sempre de Jacó, ouve isso e fala: Olha, eu vou fazer um cozido para você, e você vai levar para o seu pai, e você vai receber essa bênção, porque essa bênção tem que ser para você. Irmãos, eu disse para vocês no começo: tudo que acontece na nossa vida tem um direcionamento e um governo de Deus. Nós vamos meditar hoje sobre as decisões do coração. Irmãos, toda decisão que nós tomamos no nosso coração precisa ser direcionada por Deus. Olhe que história incrível que nós estamos lendo. Mesmo nessa trajetória de engano, de mentira, de tomar o que é direito do outro para si, Jacó então faz isso. A sua mãe faz um cozido. Ele tinha uma diferença notória entre Jacó e Esaú. Esaú era um homem muito peludo e Jacó era um homem mais liso, ele tinha poucos pelos no corpo. E se Esaú, se Isaac passasse a mão no braço ou no rosto e visse que não estava alguma coisa diferente, podia dar tudo errado. Então ele pega uma roupa do seu irmão, pega uma pele de animal, coloca sobre ele para poder fingir ser o irmão mais velho, o Esaú. E ali ele então consegue enganar o pai Isaac. E Isaac libera a bênção do primogênito para ele. Liberado isso, Esaú chega, Jacó sai, Esaú chega com a caça, com aquele cozido maravilhoso para oferecer para o seu pai. E de repente, o pai pergunta: Mas quem é você? Para Esaú. E Esaú fala: Eu sou o seu primogênito, eu sou o seu filho, Esaú. E Isaac vira e fala: O seu irmão acabou de passar aqui e recebeu a bênção no seu lugar. E então Jacó fica sabendo que Esaú estava muito bravo por conta desse versículo que nós acabamos de ler. Esaú ficou indignado com aquela situação. Nós vemos então esse embate dos irmãos que continua por bons anos à frente. Só que só que Jacó trabalhou para o seu tio Labão. Foram 14 anos. 7 porque ele amava Raquel. Desculpa. Amava Rebeca. E... Só um minuto, irmão. Eu troquei os nomes, tá? Rebeca é esposa de Isaac. E Raquel é esposa de Jacó. Desculpa, eu troquei tudo os R aí. Mas continuando, então, Raquel, Jacó amava Raquel, trabalhou 7 anos para poder tê-la em casamento. Labão, seu tio, o enganou e colocou Lia lá no momento das núpcias. O enganador foi enganado e Deus tomando controle de toda essa enganação. Então Jacó trabalha mais 7 anos por conta de Raquel. Então são 14 anos longe e brigado com seu irmão. E existe mais um longo período ali porque Jacó ficou sabendo que Esaú estava vindo ao seu encontro com mais 400 homens, 400 guerreiros. Jacó então sai fugido. Mas mediante a isso, antes para a gente poder entender um pouco melhor, eu quero dizer para você que nós devemos sempre lembrar que Deus sabe de tudo, Deus governa todas as coisas e nada do que aconteceu saiu do controle de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos ver a natureza do coração, o engano. Nós vimos essa semana que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós estamos vendo aqui novamente. O engano do nosso coração. A nossa mente não é uma mente que sozinha ela fabrique coisas boas, não, ela só fabrica engano, só fabrica corrupção. É isso que vem do nosso coração, da nossa mente. No capítulo 25, versículo 31 a 34, nós vamos ver isso, que Jacó pede
para que Esaú vendesse o seu direito de primogenitura, e ele então consegue isso. Sabe, Jacó estava usando astutamente a sua mente para enganar o seu irmão. Olha, me dá, eu te dou esse cozido e você me dá o seu direito de primogenitura. Eu te dou comida e você me dá o direito da bênção eterna, da bênção que vai prolongar, que as pessoas vão ouvir falar de mim depois. Irmãos, quantos momentos em nossa vida nós estamos vendendo o nosso direito como filhos de Deus por causa de alguns minutos de prazer? E quando eu digo prazer, não é somente prazer sexual, mas não estou tirando ele também da jogada, né? Mas quantas vezes nós mentimos, nós vendemos o nosso direito como filho de Deus para se sair melhor do que o outro? Muitas vezes nós abrimos ali o nosso direito como filhos de Deus para simplesmente ganhar algo, ter algo. E nós então vendemos o nosso direito de filhos. Essa é a natureza do nosso coração. Mas em segundo lugar, nós vemos que nessa natureza do coração, nós, sobre as decisões do coração, nós vemos em segundo lugar que Deus governa também o arrependimento do coração. Nós vemos isso no capítulo 32, onde Jacó se reconcilia com Esaú. Irmãos, isso é incrível porque dentro desse contexto de briga e de luta e de ódio, ira um irmão contra o outro, engano, essa bagunça toda que estava acontecendo nessa família, nós vemos que Deus governou todas as coisas e que nesse momento, depois dessa tempestade que passou, Deus providenciou o arrependimento do coração. E não só o arrependimento do coração de Esaú, mas o arrependimento do coração de Jacó também. Porque Deus se mostra, Deus se revela para Jacó. E Jacó põe no seu coração: eu errei, eu pequei, e agora eu preciso consertar as coisas. E agora eu preciso me reconciliar com o meu irmão. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Jacó enviou um mensageiro diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isso. E mais na frente os irmãos podem ler. Mas o que nós vamos ver aqui é que Jacó reconhece o seu erro e vai falar para o seu irmão: olha, você é o meu senhor. Eu fiz o que fiz, mas eu estou reconhecendo o meu erro até agora e te chamo de meu senhor. Deus providencia que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas esse cooperar para o nosso bem só está de acordo porque é segundo aqueles que são chamados pelo Senhor. E todas as coisas que cooperam para o nosso bem estão debaixo do governo de Deus, debaixo dos decretos infalíveis de Deus para as nossas vidas. Irmãos, tudo que você passa, tudo que nós passamos em nossa vida está no governo de Deus. Todas as decisões do nosso coração, da nossa mente, precisam estar debaixo do governo de Deus. E nós precisamos viver assim. Em terceiro e último lugar que nós vamos ver aqui sobre as decisões do coração é que Deus, no seu governo, modifica o coração. Aquele momento de ódio onde estava Esaú querendo pegar Jacó, porque levou 400 homens com ele e tudo mais. E Jacó, com medo, mandou os seus filhos, a sua esposa na frente, metade do seu gado na frente, e ele falou: olha, eu vou ficar para trás e vou de encontro com meu irmão, e se acontecer alguma coisa, ele vai me matar, vai roubar o que eu tenho, e vocês vão e vivem sem mim bem, porque eu vou dar um pouco daquilo das minhas posses para vocês.
E no capítulo 33, versículo 4, nós vamos ver isso, essa modificação. Porque mal sabia Jacó, mas Deus também tinha falado no coração de Esaú. Deus tinha modificado o coração de Esaú. Deus tinha se revelado a Jacó e eles lutaram durante uma noite inteira. Jacó segurou na perna do anjo e falou: você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. O anjo então, porque é muito mais forte que Jacó, toca então na sua coxa, desloca a sua coxa. Jacó fica manco ali, com aquela dor, mas ele não solta. E então ele pergunta para o anjo: ei, o anjo pergunta para ele: ei, qual é o seu nome? Aí ele fala: Jacó, que significa engano, um enganador. Irmãos, e esse anjo vira para ele e fala assim: você não vai se chamar Jacó mais. Eu vou mudar quem é você, eu vou mudar a sua natureza hoje. Você se chamará Israel. É daí que saiu o nome do país Israel, da nação de Israel. As 12 tribos de Israel vêm ali de Jacó e dos seus filhos. Porque Deus transformou uma história de engano numa história de bênção. E Deus abençoou a nação de Israel como ela é abençoada até hoje. E no versículo 4 do capítulo 33 de Gênesis, nós vamos ver que então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou e choraram. Jacó tinha pensado: eu vou morrer agora, ele vai me matar, acabou tudo. Mas Deus tinha preparado o coração de Esaú. E como tinha preparado o coração de Jacó também. E a Bíblia, como nós acabamos de ler, ele chegou, ele abraçou seu irmão, arrojou-lhe, né? Pegou pelo pescoço ali para não sair e o beijou. E eles se reconciliaram ali, queridos. Quando nós somos governados por Deus, mesmo que a nossa história pareça estar toda perdida, toda destruída, Deus governa todas as coisas. E nada sai do controle de Deus. E nós vimos que a vontade, o desejo de Deus para nossas vidas, de acordo com Romanos 12, 2, é bom, é agradável e é perfeito para nós. Para as nossas vidas, nós vamos viver essa experiência. Queridos, nessa manhã, que você consiga viver essa mudança, essa decisão no coração que não é nossa, mas essa decisão no coração que vem de Deus, e que mesmo que a nossa história tenha contado até hoje desgraça, engano, mentira, problemas, um histórico talvez que nos acompanhe, Deus, nada foge do controle de Deus, porque Deus é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos, e nós devemos sempre ter conosco e nos agarrar nesse direito de filhos que nós temos, filhos de Deus. E o nosso coração precisa ser modificado. Feche seus olhos, você que pode, nós vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai, nós te damos graças, Senhor. Graças porque mais uma vez o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem revelado a tua palavra, como já tem revelado os nossos corações, mas revelado, Senhor, e aberto os nossos olhos, tem trazido iluminação à nossa mente para entendermos. E quando eu digo essa revelação, é isso, é o entendimento daquilo que já está escrito, daquilo que já foi revelado nas Escrituras para nossas vidas, Senhor. Para que a gente consiga viver realmente com o Senhor. Realmente viver um coração transformado, uma mente transformada, uma mente renovada na tua presença. Senhor, deixando de lado a nossa natureza enganosa, corrupta, para vivermos uma natureza diferente, uma natureza de santificação com o Senhor. Pai, assim como o Senhor fez no coração de Esaú e também de Jacó, que o Senhor faça no nosso. Que toda a nossa história, mesmo tendo uma trajetória trágica, problemática e cheia de dificuldades, ó Pai, o Senhor possa usar essa trajetória para a honra e para o louvor do Teu nome, para que as pessoas vejam e creiam no Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesse dia
o Senhor tem algo aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode mudar a natureza da nossa história para que sejamos reconhecidos como seus filhos, como nação do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, reino e sacerdócio. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem modificado o nosso coração. Fique conosco nesse dia, nessa manhã, e que o seu nome seja glorificado e que nós possamos viver debaixo do teu governo, Senhor, debaixo dos teus decretos, e assim vivermos algo bom. Fique conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Deus tem nos abençoado nessas manhãs e nós cremos que hoje nós viveremos milagres. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até amanhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até logo, queridos. Graça e paz.